The official communiques, which had encouraged at first no more than shadowy, half-hearted hopes, now confirmed the popular belief. The epidemic was in retreat all along the line. The enemy was abandoning his positions. The official communiques, which had encouraged at first no more than shadowy, half-hearted hopes, now confirmed the popular belief. The epidemic was in retreat all along the line. The enemy was abandoning his positions. The official communiques, which had encouraged at first no more than shadowy, half-hearted hopes, now confirmed the popular belief. The epidemic was in retreat all along the line. The enemy was abandoning his positions. The official communiques, which had encouraged at first no more than shadowy, half-hearted hopes, now confirmed the popular belief. The epidemic was in retreat all along the line. The enemy was abandoning his positions.
official communiques, which had encouraged at first no more than shadowy, half-hearted hopes, now confirmed the popular belief. The epidemic was in retreat all along the line. The enemy was abandoning his positions. The official communiques, which had encouraged at first no more than shadowy, half-hearted hopes, now confirmed the popular belief. The epidemic was in retreat all along the line. The enemy was abandoning his positions. The official communiques, which had encouraged at first no more than shadowy, half-hearted hopes, now confirmed the popular belief. The epidemic was in retreat all along the line. The enemy was abandoning his positions. The official communiques, which had encouraged at first no more than shadowy, half-hearted hopes, now confirmed the popular belief. The epidemic was in retreat all along the line. The enemy was abandoning his positions.
official communiques, which had encouraged at first no more than shadowy, half-hearted hopes, now confirmed the popular belief. The epidemic was in retreat all along the line. The enemy was abandoning his positions. O médico continuava a olhar pela janela. De um lado da vidraça, o céu fresco da primavera. Do outro, a palavra que ressoava ainda na sala: peste. A palavra não continha apenas o que a ciência queria efetivamente lhe atribuir, e sim uma longa série de imagens extraordinárias que não combinavam com essa cidade amarela e cinzenta, moderadamente animada a essa hora, ruidosa, ou melhor, zumbindo feliz, em suma, se é possível ser ao mesmo tempo feliz e taciturno. E uma tranquilidade tão pacífica e tão indiferente negava quase sem esforço as velhas imagens do flagelo. Atenas empestada e abandonada pelos pássaros, as cidades chinesas cheias de moribundos silenciosos, os condenados de Marsella empilhando em covas os corpos que se liquefaziam, a construção na Provença de uma muralha para deter o vento furioso da peste, Jaffa e os seus mendigos horrendos, os catres úmidos e podres colados à terra batida do hospital de Constantinopla, os doentes suspensos por ganchos, o carnaval dos médicos mascarados durante a peste negra, os acasalamentos dos vivos nos cemitérios de Milão, as carretas de mortos na aterrada Londres, a noite e os dias em toda parte e sempre cheios dos gritos intermináveis dos homens. Não, tudo isso não era ainda bastante forte para matar a paz desse dia. Do outro lado da vidraça, a campainha de um bonde invisível tilintava de repente e refutava, num segundo, a crueldade e a dor. Só o mar, ao fundo do tabuleiro baço das casas, comprovava o que de inquietação e de eterna falta de tranquilidade neste mundo. Sufoco, tempos, frestas e gargantas. Meu nome não é nunca nada mais. A cada frase um ponto, angústias tantas, mergulho farta em teus porões finais. Voraz em plena agrura, dor, prospero. Prossigo até que falte ao mundo a voz. Prossigo até que reste em tudo zero. Prossigo até que o teu amor algoz. Espalho-me de fundo sangue inferno, tomando a veste interna aos teus pulmões. De fundo-me carrego susto eterno, prossigo até que um lacre nos caixões. Prossigo, eu juro, até que a noite extrema, que bruto e escuro, apague-se o poema. Angústia. A iluminação da rua está diferente. Os postes estão levemente acesos. Parecem abajures gigantes. É como se agora a rua tentasse ser uma extensão das nossas casas, minimizando solidária o seu mistério, só para diminuir a nossa dor. Eu lembrei dos tempos de escola, quando chovia, tempestade, e nós ficávamos dentro da classe fazendo aula de educação física, no mesmo lugar onde minutos antes fizemos uma prova de matemática e horas antes
escrevemos uma redação sobre nossas avós. Suores diferentes se misturam. Também o suor do medo, de trovão, eu tinha. Achava que era Deus, quando bravo. O sinal batia para o recreio. Ninguém se movia. Sabíamos que não podíamos nos mover. A professora tentava nos acalmar cantando o hino do colégio, enquanto abríamos nossas lancheiras, no mesmo lugar onde minutos antes fizemos uma série de polichinelos, horas antes, uma prova de matemática e ainda uma redação sobre nossas avós. Acontece que, conforme a chuva não passava, cada uma dessas tarefas iam perdendo a importância em nossos corações aflitos, já que o pátio, inalcançável, como se ontem mesmo corríamos por ele despreocupadamente, o pátio, só crescia diante da janela. Puxem. Relembro o instante, a graça vasta, e fronte a mim você vivaz, qual gênio de beleza casta, qual breve ardor, visão fugaz. Plena treva, alento escasso, e angústia aflita, a dor feroz, fulgiu-se um sonho, o terno traço, pulsando imenso a doce voz. Passaram anos, vento, crasso, levou-me os velhos sonhos, pós, perdido o seu etéreo traço, também a sua doce voz. Escuro claustro, além da estrada, silente ao tempo, e sou refém. Divino zero, inspira nada, prantinas, vida, amor, não tem. Mas pronto d'alma o breu se afasta, ao regressar você, vivaz, qual gênio de beleza casta, qual breve ardor, visão fugaz. E bate o peito assim, delira, e por bater revive a flor, o que é divino e lume inspira, e vida e pranto e mais amor. Boa noite, gente, todos aí que estão online. Meu nome é Aline Bey, eu sou escritora, eu sou colega do Felipe Franco Munhoz e a gente tem um projeto juntos que é sempre presencial, que chama Palavras Cruzadas. E por estarmos todos de quarentena, a gente teve a ideia de fazer o Palavras Cruzadas em casa. E a gente convidou hoje, nessa sexta-feira, o Manuel da Costa Pinto para conversar um pouco sobre a trajetória dele, sobre Camus e especialmente sobre a peste, né, que é um livro que tem nos inquietado, sempre nos inquieta, mas tem nos inquietado ainda mais nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu queria só contextualizar meu texto, que eu acabei de ler. Eu escrevi durante a leitura da peste do Camus, foi algo que foi rompante, então tive que parar um pouco a leitura e escrevi. E também me baseei um pouco nos quadros do Edward Hopper, que é alguém que eu admiro muito como artista, e acho que também nesse momento os silêncios que ele pinta tem muito a ver com o que a gente está vivendo nessa cidade vazia. E eu queria aproveitar, e a gente conversou e a gente decidiu sempre indicar um livro, né, durante a nossa live de sexta-feira. E eu vou indicar hoje o Charlotte, do David Foe-Kemos, que é um livro muito especial para mim, é um dos meus favoritos, e foi um livro que me chamou, assim, eu estava na livraria, eu fui atraída pela capa, pela pintura da Charlotte, né, que ela é um autorretrato dela, e eu abri o livro e aí foi uma surpresa, porque eu vi que ele escreve, pelo menos nesse romance, com uma linguagem mais experimental, um pouco como a minha, no Pássaro. Então ele faz nascer uma frase, ponto, ele desce, próxima frase, ponto, é fragmentado. E aí eu fiquei encantada, comprei o livro sem saber da história, e o livro conta através de Jalou, que é uma pintora que morreu num campo de concentração aos 26 anos, e ela sabia que ela ia concentrando o tempo. Então ela pintou a obra dela muito rapidamente. Ela correu com isso porque ela sabia do pouco tempo que ela tinha. E esse livro ele é inspirado no diário dela, que se chama Vida ou Teatro.
que é um livro raríssimo, eu mesmo não tenho, já dei uma pesquisada, e ele é muito caro, porque são poucos exemplares que tem, mas deve ser uma preciosidade. E ela, depois que ela pintou tudo, ela colocou tudo numa mala, entregou para uma pessoa e falou, essa aqui é a minha vida, é tudo que eu tenho. E foi com essa mala e esses trabalhos todos que a gente está vendo aí na live que ela conseguiu sobreviver também, apesar de tudo, pelo tempo. Então, eu acho que é um livro bacana para essa época que a gente está vivendo também, né? E eu vou escolher um trechinho aqui para ler, para compartilhar com vocês, só para vocês conhecerem um pouco a linguagem, quem ainda não conhece. No ano de 1938, foi o ano da desintegração. As últimas esperanças de Charlotte se despedaçaram. Uma humilhação terrível a esperava. Todas as primaveras era organizado um concurso na Belas Artes. Os alunos produziam uma obra sob um tema definido. Era um momento luminoso do ano. O momento em que se distribuíam os prêmios e as honrarias. Ludwig Barton admirava Charlotte cada vez mais. Estava feliz por ter lutado pela aceitação dele. Depois de alguns poucos meses, ela fazia excelentes progressos. Não se tratava de uma melhora técnica. É bem verdade que seu desenho se aprimorava, tornava-se mais preciso, mas o que impressionava era a desenvoltura da sua pupila. Ela modificava todos os exercícios para exercer a sua própria voz. Singular, estranha, poética e também febril. Boa noite para vocês que estão assistindo a gente ao vivo e quem for assistir também posteriormente. Eu li 2 textos. O primeiro eu escrevi ontem, é um soneto. Eu estava lendo A Peste, justamente porque a gente vai conversar daqui a pouco com o Manuel da Costa Pinto sobre muitas outras coisas, inclusive A Peste, né, livros que tratam desse tema, de epidemias. E lendo o livro do Camus, eu pensei em escrever alguma coisa que tivesse a voz da epidemia, não exatamente da epidemia que se passa no livro do Camus, né, da peste, mas seria da epidemia que a gente está atravessando agora. Então ele é isso, ele é um soneto que ele é escrito em pentâmetro iâmbico e ele finaliza com rimas alternando entre paroxítona e oxítona. Falo isso porque eu tenho traduzido a poesia do Pushkin, os poemas curtos do Pushkin, e o Pushkin trabalhava muito com esse tipo de métrica e rima, com essa terminação paroxítona e oxítona. Então isso de certa forma acaba influenciando também no que eu tenho escrito agora, né? E o segundo poema do Pushkin, ele é em tetrâmetro iâmbico, né? Assim, são 4 pares de uma sílaba fraca e uma sílaba forte, né? Uma sílaba átona e uma sílaba tônica. Esse segundo poema que eu li, o do Pushkin, o Pushkin escreveu justamente em um contexto de isolamento social. Ele foi expulso de São Petersburgo pelo Tsar Alexandre e passou alguns anos no sul, na região da Moldávia, antes de se exilar numa propriedade da família que chamava Mikhailovskoye. E lá ele ficou entre 1824 e 1826, dentro dessa prisão domiciliar, né? Ele foi expulso de São Petersburgo pelo caráter político de algumas de suas obras. E ele ficou ali até ser liberado pelo próximo czar, né? Só quando o czar Alexandre faleceu, o sucessor dele, o Nicolai I, que liberou Pushkin alguns meses depois. Essa propriedade, no noroeste da Rússia, foi um presente que a filha do Pedro I, que chamava Elizaveta Petrovna, deu para o bisavô do Pushkin, Ganibal. Esse bisavô de Pushkin tem uma mitologia em torno dele, mas aparentemente ele foi sequestrado de algum lugar incerto na África e levado, e acabou sendo
apadrinhado pelo Pedro I. Então, ele acabou dentro da corte de Pedro I, ascendendo socialmente, e o Pushkin nasceu já com essa herança de uma curiosa aristocracia a partir desse bisavô, que foi o dono original de Mikhailovskoye. E ele, quando o Pushkin estava lá, ele não podia sair, né, naturalmente, então tinha a propriedade vizinha, que se chamava Trigorskoye, e as propriedades vizinhas de terra ele conseguia fazer um intercâmbio e conhecia a família, e lá ele conheceu a filha da dona dessa propriedade, uma sobrinha da dona dessa propriedade de Trigorskoye, chamava-se Anna Kierne, e para ela ele dedicou esse poema que eu li, é um dos poemas mais conhecidos da língua russa. Enquanto ele estava nesse período de 2 anos, ele escreveu muitas coisas, ele escreveu boa parte do miolo do Yevgeny Onegin, talvez a principal obra longa dele, e ele entregou um trecho do Yevgeny Onegin para Anna Kierne, e junto desse trecho, o poema, e com o poema, esse perfil dela desenhado pelo Pushkin. Ele costumava desenhar enquanto ele escrevia, ele ilustrava muitos dos poemas, e muitos desses poemas ele presenteava as pessoas, né? Às vezes não tinha nenhum fim específico de publicação, e foi publicado postumamente. Sobre o Mikhailovskoye, tem um livro que se chama Parque Cultural, de Davlatov, que é um autor do século XX, que saiu aqui pela editora Kalinka. É um livro muito interessante, ele oscila do humor à tristeza. Dentro do humor, ele tem um humor inteligente, um humor que retorce de repente uma frase, que lança uma imagem inesperada, e há um humor ácido, um humor que de tão humano, tão relacionado a uma pequena tragédia particular, ele machuca também. E a tristeza, ela entra por essa porta do humor trágico, mas ela entra também, de outro modo, cruzando portas explicitamente sombrias, que estão conectadas a territórios de angústias sofridas pelo próprio autor dentro do contexto da União Soviética, né, no mundo soviético. Depois, isso foi um pequeno parênteses, né, sobre Mikhailovskoye, esse livro do Sergei Davlatov, Parque Cultural. E teve um outro isolamento de Pushkin, também relacionando um pouco com esse contexto que a gente está vivendo, que foi em 1830, mas foi um isolamento mais curto, devido a uma epidemia de cólera. Ele ficou em Boldino, que era uma outra propriedade da família, e nesse momento o Pushkin já estava passando dentro da produção dele para escrever um pouco mais de prosa do que da poesia que ele vinha fazendo desde que ele era um adolescente, né? Mas em Boldino ele terminou o Yevgeny Onegin, que ele estava escrevendo no outro exílio dele, nesse primeiro período que eu comentei, entre 24 e 26, né? Em 30, influenciado por essa temática da epidemia da cólera, ele fez em versos o Festim nos tempos da peste. É, na verdade, uma tradução livre de um excerto de The City of Plague, de John Wilson. E no Brasil tem uma tradução do Irineu Franco Perpétuo, saiu no livro Pequenas Tragédias, da editora Globo. E no pós-fácio do Irineu, a esse livro Pequenas Tragédias, ele conta que o Camus era interessado por Pushkin e chegou a interpretar o personagem Dom Juan em uma encenação de O Convidado de Pedra, pushkiniano, que é uma dessas tragédias que estão inseridas nesse livro. A minha indicação de livro de hoje é o Entre as Mãos, da Juliana Leite, que é uma autora que vive no Rio. Esse livro é o livro de estreia dela, ganhou o prêmio Sesc, foi publicado pela Record. Eu escrevi sobre esse livro no Estadão, então quem tiver curiosidade encontra facilmente na internet. Se
procurar por Juliana Leite, o Estado de São Paulo. Ali eu falo com mais propriedade do que aqui de improviso. O que eu acho muito interessante, sobretudo nesse livro, um dos muitos elementos interessantes que tem, ele é dividido em 3, trama, avesso e linhas soltas, e trata de uma personagem que é costureira, e o livro, de certa forma, ela sofre uma tragédia particular, ela tem o corpo, de certa forma, mutilado, e de certa forma, o livro, ele é todo dividido, assim, como vocês espero que possam estar vendo. Então, o livro pode estar representando, num aspecto formal, tanto a mutilação no corpo dessa personagem, quanto o processo de trabalho dela, né? De costura mesmo, as linhas. Então, a forma e o conteúdo estão, de certa forma, relacionados, ou pelo menos foi essa a leitura que eu fiz, e isso me deixou muito impactado quando eu li. Então, e agora a gente vai receber o nosso convidado, que é o Manuel da Costa Pinto. Ele é jornalista, mestre em teoria literária pela USP, autor dos livros Paisagens Interiores, Albert Camus, Um Elogio do Ensaio, Literatura Brasileira Hoje e Antologia Comentada da Poesia Brasileira do Século XXI. É curador do Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa, e apresentador dos programas Arte 1 Contexto e 2 Pontos no canal Arte 1. Obrigado, Manuel, por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria para a gente estar com você hoje. Para mim que é uma alegria, embora a alegria nesse momento não seja alegria é a prova dos 9, né? Já dizia o Oswald de Andrade. Né? Vamos tentar vencer pela alegria a adversidade desse momento. Mas é muito bom estar com vocês e com você, Felipe, com a Aline e poder conversar com quem acompanha Palavras Cruzadas, porque acho que a literatura faz a gente compreender melhor. Ela de alguma maneira, ela dá ordem e sentido à desordem da experiência, né? Como dizia o Humberto Eco, que eu acho uma definição interessante, né? Quer dizer, ela elege um ponto de vista e organiza a realidade através da imaginação, né? É um conhecimento da realidade através da imaginação. E o que o Camus fez no texto que eu li inicialmente para você, e que pertence ao romance A Peste, foi essa tentativa de eleger um ponto de vista para entender todas os flagelos que nos acometem, que pode ser um flagelo como a peste, que toma a cidade de Oran, na Argélia, país em que ele nasceu. Não existe uma função para a literatura, nenhuma arte tem uma função social, mas a gente acaba dotando, né, a literatura de uma função de organizar a nossa existência, de dar sentido ao desarrazoado, ao desordenado, o incompreensível, ao opaco. Né? Eu acho que os grandes escritores fazem isso conosco. Né? Pode ser Camus, pode ser Pushkin, pode ser Felipe e Aline, que de fato são escritores. Né, são os escritores fazem isso por nós, leitores. Eu sou um leitor, né? Eu não estou aqui representando a literatura, eu estou representando os leitores. Eu sou aquele leitor mais viciado e obcecado que os outros. A única diferença entre um jornalista que gosta de literatura e um leitor normal é essa, é o grau da obsessão. Manuel, aproveitando esse gancho que você está falando tão bem da literatura e dos livros, como é que começou a tua relação com o Camus, especificamente? A minha relação começou quando eu era muito jovem, comecei a gostar de literatura. Vou falar muito brevemente disso, porque a minha vida interessa muito pouco a quem quer que seja. Mas assim, eu comecei a gostar de literatura quando eu era jovem, quando eu tinha uns 14, 15 anos,
primeiro autor de quem eu gostei muito foi Dostoiévski, e eu depois descobri que Dostoiévski havia influenciado vários escritores. E um deles seria o escritor Albert Camus. E caiu na minha mão um livrinho, eu não sei se vocês conhecem, quem é da minha geração, eu tenho 53 anos, quem é da minha geração e pessoas mais velhas e um pouco mais novas, né, foram muito marcadas por uma coleção chamada Encanto Radical, que a editora Brasiliense fazia. A Brasiliense lançou uns livrinhos de bolso, assim, acho que vocês conseguem ver aqui, uns livrinhos de bolso, tinha a coleção Primeiros Passos, que apresentava temas, né? Então falava democracia, socialismo, enfim, a pena de morte, as drogas, tal, era uma apresentação de um tema. Mas a coleção Encanto Radical eram pequenas biografias de alguns escritores, inúmeras, algumas de muita qualidade. E um dia eu li um livro desse crítico chamado Horácio Gonçalves, que escreveu Camus, A Libertinagem do Sol, que eu acho até hoje que é um dos melhores livros que eu li sobre o Camus, e olha que eu me dedico há décadas à obra do Camus, li quase tudo que é importante sobre ele. E este livro, muito pequeno no tamanho, é muito grande no conteúdo. É um livro maravilhoso. Horácio Gonçalves é um crítico que morou no Brasil. Quando ele escreveu o livro, ele estava morando no Brasil por causa da ditadura argentina. Ele é um crítico literário e sociólogo, um pensador argentino. Recentemente, não faz do Horácio Gonçalves. Ele narra, ele coloca assim, são duas narrativas. No tempo presente, assim, o Facel Vega, que é o carro do Michel Gallimard, está a tanto 150 por hora na estrada, tal. Daí ele faz um intervalo e conta uma parte da vida do Camus. Depois ele fala, agora o Facel Vega está na altura da cidade X, tantos... E, sabe, então ele vai criando uma narrativa em tempo presente com flashbacks que são biográficos e analíticos, fazendo uma interpretação da obra do Camus inacreditavelmente aguda e pegando a dimensão mais interessante do Camus, que é a do libertário mediterrâneo, que o Camus sempre foi, e que fez com que ele fosse um grande crítico das sociedades totalitárias, seja durante o nazismo, seja depois, né, na época do stalinismo, porque ele tinha fidelidade a uma noção de equilíbrio, de uma certa moral do limite, do equilíbrio, que é uma moral mediterrânea, de raiz grega, que ele imprimiu nos seus livros, tanto de ensaios quanto de ficção. Esse livro foi decisivo para mim. Ou seja, eu li esse livro antes de ler o próprio Camus. Esse livrinho caiu na minha mão, eu falei, que cara interessante esse. Aí eu li o Camus e nunca mais parei. Ah, que legal. E quando você começou a ler o Camus, você começou por qual obra dele? Você lembra? O Estrangeiro. O Estrangeiro. Eu também. A Peste você situa como dentro da obra do Camus? O Estrangeiro seria o melhor livro do Camus? Eu diria que é o seguinte, o Camus tem muito rapidamente, o Camus tem três vertentes na sua obra. Ele é um ficcionista, autor de 3 romances e alguns livros de contos. Ele é um ensaísta, autor de textos de ensaio de caráter mais autobiográfico, como Núpcias, O Verão, O Avesso e o Direito, e de ensaios de caráter filosófico, como O Mito de Sísifo e O Homem Revoltado. E ele ainda é, a terceira vertente da obra dele, um dramaturgo, autor de uma peça como Calígula, uma peça como Mal Entendido, uma peça como Os Justos, ou então o Estado de Sítio. Estado de Sítio que fala de uma cidade tomada pela peste, assim como a Peste romance. Então o Camus tem 2 obras que falam de pestes. A diferença é que na peça O Estado de Sítio, que teve representação recente, dirigida pelo Gabriel Vilela, aqui em São Paulo, uma bela montagem, diga-se de passagem,
que utilizava músicas do Goran Bregovic, né, que é o autor que é um autor de músicas balcânicas e ligado também a movimentos meio libertários, então foi uma escolha muito feliz do Vilela. Então o Camus escreveu, por exemplo, Estado de Sítio, que é sobre uma epidemia de peste numa cidade, em Cádiz, na Espanha, mas isso numa coisa meio por volta do século XVII, por aí. É uma peça de caráter meio barroco, é um alto, é quase como um alto barroco. E na Peste ele faz um romance que se passa no tempo contemporâneo a ele, Camus, né? Se passa nos anos 40 na cidade de Oran, que é uma das grandes cidades portuárias da Argélia, junto com Argel, que é a capital do país. A Peste é portanto, a Peste, o romance A Peste, pertence a essa linha que é a principal da obra do Camus, que é do ficcionista, né? Então ele é dramaturgo, ensaísta e ficcionista. A Peste, na minha opinião, não é nem de longe o melhor livro de ficção dele, nem livro de literatura de uma maneira geral. Acho que os dois grandes livros do Camus, os livros aos quais ele deve o seu estatuto de grande escritor moderno da França, talvez o maior escritor francês depois do Marcel Proust, O Estrangeiro é o livro ao qual ele deve essa condição. E o outro livro dele, que eu acho que é o livro fundamental e um dos maiores livros da história da literatura do século XX, é A Queda, que é o último livro dele, última narrativa longa dele, que é um livro que se passa em Amsterdã e é uma personagem um pouco semelhante ao narrador de Memórias do Subsolo do Dostoiévski, que é um cara que está falando, vociferando, falando numa espécie de monólogo, no fundo ele tem um interlocutor que nunca aparece, então é um diálogo monologado ou um monólogo na forma de diálogo, como vocês preferirem. E esse romance é uma meditação sobre a soberba, sobre a vaidade, sobre a culpa, é um romance maravilhoso. Já O Estrangeiro é um livro mais solar e é um livro que lança a ideia que o Camus, que é na verdade o epicentro da obra do Camus, que é o absurdo, que ele descreve conceitualmente, em termos de sentimento, de abismo existencial no ensaio O Mito de Sísifo, e que ele materializa, representa na narrativa do Estrangeiro, que é um livro cuja personagem não está necessariamente, ele não discute a peste, não é uma personagem filósofo, é um homem que leva uma vida meio imersa na gratuidade e que acaba cometendo um crime e é condenado à morte, sofre envolvido num julgamento, num processo. É um livro que tem elementos do Kafka e elementos do absurdo do próprio Camus. A Peste, só para responder sinteticamente, eu falei que ia ser sintético e não fui, se o Camus investiga a noção de absurdo, que para ele é uma noção chave, no Mito de Sísifo, que é um ensaio, e no Estrangeiro, que é um romance, no momento seguinte da sua obra, ele investiga o absurdo vivido não em termos subjetivos e individuais, mas o absurdo vivido coletivamente, historicamente. E isso ele vai fazer num ensaio chamado O Homem Revoltado, que é um ensaio sobre a revolta contra a nossa condição absurda e o que significa em termos de valores éticos, de cumplicidade, solidariedade, moral, etc., moral política, enfrentamento de questões como o assassinato, a violência. E, do ponto de vista ficcional, essa vivência coletiva do absurdo vai aparecer no romance A Peste. Então a gente pode dizer que a peste, a epidemia de peste que acontece no romance A Peste, é uma vivência coletiva histórica do absurdo, que é o tema central da obra do Camus. Então, esse livro tem essa importância e é um livro muito interessante, porque é o livro mais importante que já se escreveu sobre uma epidemia na história da literatura, isso eu posso garantir. Mas não é o melhor livro do Camus. Então vai ter essa curiosidade, vamos dizer, dos livros que tratam da peste, a gente pode falar de vários deles aqui, que tem a peste, uma epidemia como elemento narrativo importante. Dentre esses livros, A Peste é o melhor de todos, com absoluta certeza. Mas dentro da obra do Camus, A Peste não é o melhor livro. Acho que esse status está garantido para O Estrangeiro e A Queda. Tem uma questão curiosa, que a peste, ela, você pode explicar isso depois, né? Ela pode ser lida como uma alegoria da resistência em relação
a Segunda Guerra, né? A resistência contra os nazistas, né? E a Peste é de 1947. E o Eugène Ionesco escreveu esse livro que se chama Rhinocéros, que é de 1959. Se trata, né? A interpretação consagrada, inclusive referendada pelo autor, relaciona-se com a ascensão do nazifascismo, né? O ingresso de colegas do Ionesco. O Ionesco era romeno, mas aqui ele já escreve em francês, na Guarda de Ferro e da Romênia, né? E a situação que é descrita nessa peça é uma epidemia. A gente poderia dizer que é uma epidemia, né? Uma epidemia absurda de pessoas que vão se transformando em rinocerontes e para as quais o mundo anterior, o cotidiano anterior, ele passa a fazer menos sentido do que esse mundo novo, rinocerontizado, um mundo animalesco, né? E eu tenho a impressão, e acho que isso pode ser aplicado, inclusive, eu penso isso em relação à minha própria ficção, né? Como eu enxergo, como ela é recebida, nem sempre a verdade do autor é uma verdade cristalizada, né? Então, aqui o que o Ionesco disse que é essa alegoria, ela pode ser lida de outra forma, né? Porque não é uma alegoria tão clara assim, né? Mesmo que o autor de determinada obra de arte exponha, de algum modo, a sua verdade, e que foi o caso do Ionesco. E eu tenho a impressão de que o tempo vai acumulando sentidos que podem lançar luzes diferentes a determinada obra de arte pretérita. E, claro, que tem o contexto histórico em que ela foi criada, e isso, sim, é cristalizado, né? E, agora, uma coisa curiosa, que no Rhinocéros tem um casal que já se conhecia, mas não havia entre eles um relacionamento. Eles acabam sendo empurrados por uma situação de intimidade. E do lado de fora, eles estão num apartamento, do lado de fora, o mundo está passando por esse processo de se transformar, as pessoas se transformando em rinocerontes. E um dos personagens diz: em alguns minutos, nós vivemos 25 anos de casamento. E eu fico me perguntando o quanto essa frase ganha ressignificações após o mundo ter entrado simultaneamente em auto-isolamento. E quantas pessoas agora estão passando por esse absurdo do Ionesco, né? Mas a minha questão para você, Manuel, em relação à peste com a epidemia do coronavírus, o livro já sofreu algum tipo de metamorfose? E se ele ainda não sofreu, ele pode sofrer? Eu acho que existe um fenômeno editorial que indica que o livro está sendo relido, né? Assim, o livro teve rapidamente uma tiragem de 5 mil exemplares novos na Itália, teve uma série de outras tiragens na França, que são os dois dos países mais afetados pela epidemia na Europa. Aqui no Brasil houve um crescimento de 65% segundo a editora Record, de vendas do livro, o que indica que o livro está sendo lido à luz da pandemia, né? Isso por si só já indica que ele vai ser lido de uma maneira diferente que ele vem sendo lido nas últimas décadas. Porque é muito curioso, quando o Camus publica esse livro em 1947, 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ninguém tinha dúvida de que a peste que acometia a cidade de Oran em 1940 e qualquer coisa, porque no começo do livro ele fala os estranhos acontecimentos que são objeto dessa crônica aconteceram em Oran em 1940, reticências. Ele não diz em que ano dos anos 40, mas como ele publica o livro em 47, os anos 40 é entre 40 e 47, portanto são os anos, praticamente quase todos eles, que
em que havia a Segunda Guerra Mundial e, portanto, a ocupação nazista. E sendo o Camus francês, e sendo a Argélia francesa nesse momento, a Argélia não era um país colonizado pela França, a Argélia era um departamento francês, ela não era exatamente não era colonizado como o Brasil foi colonizado por Portugal, era como se fosse um estado. Na França, os estados chamam-se de departamentos. Era um departamento francês como outros departamentos no território continental europeu. Era um departamento no norte da África, era no Maghreb, né? Para os leitores, portanto, franceses, quando surge esse livro sobre uma epidemia de peste nos anos 40 no território francês, e lembrando que a África também foi cenário da Segunda Guerra Mundial, não há dúvida de que a peste era uma alegoria, em primeiro lugar, do nazismo, da ocupação francesa, da França pelo nazismo, mas que também servia justamente pelo cuidado que o Camus teve de não localizar, não marcar essa epidemia com traços do nazismo, ou seja, a epidemia é uma epidemia, ela é um fenômeno sanitário, ela não é um fenômeno político, embora tenha uma dimensão ético-política. Essa peste que num primeiro momento, uma alegoria da França e da Europa ocupados pelo nazismo, serviria para como alegoria para outros momentos de opressão totalitária. Então, a gente para o primeiro leitor do Camus, e para os leitores sucessivos que leram este romance após sua publicação nos anos 40, a peste servia como uma alegoria atemporal para todos os fenômenos totalitários. Curiosamente, a peste hoje, o romance A Peste, ele serve de alegoria para outras epidemias, para o enfrentamento de outras epidemias, como é o caso da atual pandemia de Covid-19, ou a doença causada pelo coronavírus. Então, a ressignificação, de maneira muito simplista, eu responderia de início, já começa aí. Transformar a alegoria, a leitura do livro como primeiramente alegórica, como numa leitura mais literal. Nenhum leitor faria uma leitura literal da peste em contextos anteriores, sempre faria uma leitura simbólica, alegórica, como uma representação indireta, enviesada de outra coisa que não uma epidemia no sentido estrito. Agora não, a gente pode ler o romance como uma representação de uma situação de epidemia sanitária mesmo. Isso é uma ressignificação primeira. Há ainda uma outra ressignificação possível, que aí eu acho que daí já é num segundo grau e mais interessante, que é a maneira como uma epidemia de peste, uma epidemia de uma doença, portanto, ela pode ser usada politicamente. Isso acontece de uma maneira oblíqua dentro da narrativa do romance, assim como acontece hoje, vamos dizer assim, uma coisa é você identificar a peste como um opressor totalitário, a outra é, como a gente pode fazer agora, e o livro permite isso, localizar no fenômeno sanitário peste a ocasião, a desculpa, o pretexto para uma atitude ditatorial e totalitária. Né? Então, se a peste camusiana servia para representar, em primeiro lugar, o nazismo, mas também o stalinismo, também as ditaduras latino-americanas e por aí vai, tanto que o filme do Luiz Puenzo, A Peste, uma adaptação do romance A Peste, que foi feito com William Hurt, Raul Julia e Robert Duval e Sandrine Bonnaire, um filme dos anos 80, ele ambienta a peste. A cidade se chama Oran, na adaptação cinematográfica. Mas a cidade que a gente vê na tela é Buenos Aires. E Buenos Aires durante a ditadura militar. Então, o Puenzo já avançou numa interpretação diferente. Tem esse vídeo, né? Ele pode passar um pouco aqui. A gente pode passar um vídeo. Vamos passar o vídeo, então? Vamos ver, quando entrar o vídeo aí, eu me calo e depois eu faço o comentário que eu ia fazer, que é uma ressignificação de segundo nível que está acontecendo com o romance A Peste. Tá. Qu'est-ce que
tu fais? L'avenir de voyage. Le bien et ses chats. Comment tu le savais? Hier il a fait la même chose. Los extraños acontecimientos de esta historia ocurrieron en Orán poco antes del final de nuestro siglo. Pocas personas sintieron que el asunto les implicaba a ellos. Como comprobarán, Orán es como cualquier otra ciudad, excepto que es una ciudad europea que resulta estar ubicada Aquí tiene, Cotard. Posso continuar aqui, Felipe? Pode. Vocês viram essas cenas aí? São cenas iniciais. Não sei se no áudio ficou bem claro, que ele fala: Orã é uma cidade no extremo sul da América do Sul, ou coisa parecida. Eu não estava ouvindo o áudio aqui. E as imagens que aparecem nessa primeira cena são imagens de manifestações de rua, que são manifestações sobre os desaparecidos políticos da ditadura militar argentina. Então, o Puenzo já fez o que ele fez? A peste do Camus, que está vinculado ao contexto nazista, ele já aplicou ao contexto sul-americano, das ditaduras, mostrando, esse filme é a prova viva de que a alegoria que o Camus buscava da epidemia como uma epidemia também ideológica totalitária, cabe em outros contextos que não o nazismo exclusivamente. Acabei de ver aqui a informação de que o áudio estava só na live, a gente não estava ouvindo, mas vocês ouviram, né? Então, eu aproveito rapidamente aqui um parênteses, Manuel, para agradecer o Thiago Galan, que está fazendo todo o nosso apoio da parte técnica de áudio e vídeo e a transmissão online do nosso projeto. Obrigado, Thiago. Desculpa interromper, Obrigado, Thiago. A gente, desde ontem, ensaiamos aqui, tá saindo melhor do que a gente tinha planejado. Perfeito, Thiago. E a Aline está de volta. A Aline tinha caído e está de volta. Tudo eu estou ouvindo vocês o tempo todo, só minha imagem que às vezes cai porque a conexão tá difícil, mas eu tô aqui. Bom, então, para concluir esse raciocínio, Aline, Felipe, Thiago e todos os nossos colegas aí nossos amigos que estão acompanhando essa conversa, se o filme do Puenzo, que é uma adaptação do romance A Peste, já mostra que a peste do Camus podia se aplicar, ela nasce da ideia de representar alegoricamente o nazismo, mas pode se aplicar a outros eventos totalitários, como aconteceu na ditadura argentina, ou poderia acontecer na ditadura brasileira, que nós vivemos dos anos 60 até os anos 80. Hoje em dia, a gente tem um outro significado que a pandemia revela no livro, que é o uso político que uma epidemia pode ter para justificar medidas de exceção. Isso acontece, é diferente, né? Então, a peste não é uma encarnação alegórica, simbólica de uma opressão. Ela é usada para atos de opressão e de repressão. Isso aparece de maneira meio esboçada na atitude de alguns governantes da cidade de Orã no romance do Camus. E a gente vê isso acontecer hoje com esse jumento que nos governa, desafiando os poderes do Congresso, do Supremo, e fazendo um jogo de ameaças em relação à institucionalidade, mas também a gente vê isso acontecer hoje nas Filipinas, onde o Rodrigo Duterte, que na verdade é um dos ditadores contemporâneos, aquele que mais se aproxima ao bolsovírus, né? O Rodrigo Duterte, assim, se a gente pode falar, não, tem o Orbán na Hungria, tem o Trump nos Estados Unidos, tem seja lá quem for, em qual país, mas assim, hoje em dia o presidente autocrata mais próximo do Bolsonaro é o Rodrigo Duterte. O Rodrigo Duterte acaba de autorizar a polícia a matar pessoas que violem a quarentena.
Tudo bem que o Bolsonaro que é o contrário, ele quer liberar todo mundo da quarentena, mas assim, a atitude em relação à epidemia, a atitude racional autoritária, é absolutamente semelhante. Assim como hoje, só para terminar, o Orbán acaba, nós estamos hoje na sexta-feira, dia 3 de abril, antes de ontem, o Viktor Orbán, presidente da Hungria, que é um presidente que é modelo na Europa para o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro viaja para a Hungria para se reunir com o Orbán e seus assessores, tentando construir uma cadeia de líderes de extrema-direita no mundo, que inclui Donald Trump, inclui o presidente da Polônia, o Erdogan na Turquia, etc. O Viktor Orbán acaba de conquistar poderes excepcionais, uma espécie de AI-5 no meio da União Europeia. Ele criou instrumentos legais para ter uma possibilidade de prender quem dê notícias que desagradem ao governo em relação à pandemia, e tem poder de intervir em qualquer instância municipal ou regional da Hungria. Portanto, a peste contemporânea, que é a pandemia, está sendo, ela não é uma encarnação do elemento opressivo totalitário, mas ela é um elemento propiciador, uma justificativa para autocratas que querem se utilizar da epidemia e do pânico e da necessidade de controle social para conquistar plenos poderes e estabelecer governos de caráter discricionário, ou seja, que passam ao largo da institucionalidade. Eu me lembro que tem, inclusive, uma situação que pode ser relacionada com o nosso cotidiano no Brasil. Tem um momento na peste que tem uma discussão, né, que o médico está envolvido, a prefeitura está envolvida, e eles tentam amenizar o caso, né? Dizer que é uma gripezinha, né? Assim, o controle da informação, né? O controle da informação, né? E como se não fosse tão grave assim, né? É um dos muitos pontos que faz, quando a gente lê A Peste, parecer que a gente está lendo A Peste do Camus, parece que a gente está lendo o noticiário, né? Ou até um resumo do que aconteceu aqui nos últimos semanas, né? A gente tem elementos ali que também tem essa dimensão. Quer dizer, acho que, de uma maneira geral, o Camus buscou uma representação da peste que seria a encarnação de um mal externo que ocupa um país e gera uma atitude de resistência. E, nesse sentido, ele está falando da resistência ao nazismo. Mas há elementos internos, certos oportunismos, certas tentações autoritárias, certos controles da informação que cabem num contexto em que a peste não é ela uma representação do autoritarismo e da opressão, mas ela serve, ela passa a ser entendida mais literalmente como um fenômeno sanitário e que é usada como pretexto para, aí sim, uma ação, uma atitude, tomadas de decisão que têm caráter de exceção e, portanto, autoritários e arbitrários. Uma coisa que eu acho... Desculpa, pode falar, né? Não, termina seu raciocínio, Fê, depois eu falo. Pode falar. Eu só queria ler uma frase muito curta aqui que eu separei, da peste, que é uma situação curiosa, um paralelo que a gente encontra com coisas que a gente viu no noticiário aqui recente. E ontem eu li uma matéria no UOL que falava, a manchete da matéria é assim: governos aconselham masturbação e vodka. Eu vi isso. E eu fui ler o que era. E era uma matéria muito divertida. Eu vi essa matéria.
Eu dei uma olhada só, não fiz uma leitura dinâmica, mas dei uma Essa matéria é olhada. muito engraçada, porque essa matéria é o seguinte, ela diz que ela na verdade, ela está falando de não é um governo que pede que sugere masturbação e vodka. É uma matéria que fala de várias atitudes ou reações bizarras de governos pelo mundo. Então, o governo da Colômbia fez um manual, aliás, um manual com pretensão, com intenção séria, e eu acho que é sério mesmo, que eles falam assim, escuta, se você for fazer sexo, evite certas modalidades de sexo que podem favorecer o contágio. Eu não vou entrar em detalhes escatológicos aqui, mas eles dão conselhos ali a respeito do que deve ser evitado ou deve ser feito. Mas eles falam, olha, no limite a melhor coisa é se masturbar porque você não tem contato físico e portanto você não tem troca de fluidos, né? Então, é uma atitude sensata, né? E até a nossa ministra Damares, que em geral é uma obscurantista, parece que até aderiu a isso, ou seja, se preocupou em aconselhar. Não, a Damares. Não, o negócio é o seguinte: a gente não pode ser ideológico, né? Quando alguém faz o governo do Bolsonaro, eu desejo ao Bolsonaro morte lenta e dolorosa. Mas. Há pessoas no governo dele que fazem alguma coisa decente. O Mandetta, ministro da Saúde, está fazendo coisas decentes. E a Damares, quando não está vendo Cristo na goiabeira, de vez em quando ela dá uma dentro. Ela deu uma dentro. Ela fez uma cartilha falando para as profissionais do sexo fazerem sexo virtual. Poxa, para uma moralista que antes estava pedindo aí a abstinência sexual das adolescentes, o que é uma ilusão, né? É mais ou menos como falar em Salvador que as pessoas não devem pular o carnaval, então acho que vai ser boa sorte para ela, se ela pregar abstinência para quem quer que seja, mas não vai rolar. Mas porque afinal, né, a sexualidade está começando cada vez mais cedo, né? Então não vem com essa história de abstinência que não vai colar é isso. Mas ela deu uma dentro porque ela não apenas admitiu a existência, enquanto cidadãs, das prestadoras de serviços sexuais, como está preocupada com a saúde delas, falando assim, moças, ganhem dinheiro fazendo sexo virtual e deixem os encontros para depois que passar a quarentena e a epidemia. Pô, ponto para Damares. Aconselhou as moças a não pararem de ganhar dinheiro com prazer, com trabalho, mas ao mesmo tempo façam isso se preservando. Enfim, por canais virtuais. Mas por que eu estava falando disso? Porque a matéria falava disso, né? Que contra o coronavírus devia ter masturbação e vodka. Então a masturbação era um conselho do governo da Colômbia, mas a vodka é um conselho do governo da Bielorrússia, falando que é uma ditadura, ninguém fala, mas no coração da Europa, a Bielorrússia é uma ditadura comunista que não acabou faz 30 anos que o cara, quase isso, que o atual presidente está no poder de maneira ditatorial. E ele é uma espécie de Bolsonaro remanescente do comunismo. Bom, o Bolsonaro é muito parecido, né, com o Chávez, com o Maduro, então essa coisa de esquerda e direita não funciona. O que funciona o que se aplica a eles todos é populismo, um populismo de sociopatas, né? E o presidente da Bielorrússia, que é um sociopata como o Bolsonaro, ele está falando para as pessoas, não, a vodka, é só tomar uma vodka que mata o vírus. E isso tá, de certa maneira, isso tá como crença popular no livro do Camus também, aparece de maneira um pouco anedótica, né? Eu acho que vários aspectos do livro você pode ir pensando aí, vendo como eles reverberam, então, presentes na realidade atual. Uma coisa que eu fiquei pensando durante a leitura, que eu achei muito interessante, foi o tempo que a peste vai se instalando na cidade, esse tempo durante a narrativa, e que as pessoas vão entendendo o que está acontecendo de fato, a gravidade da situação. Tem um tempo para as pessoas reconhecerem o quão perigoso tudo que está acontecendo vai interferir na vida, enfim, vai gerar quarentena. Eu li um pouco antes da peste, eu li um livro do Ernest Becker, não sei se você conhece, Manuel, que chama A Negação da Morte. É um antropólogo, ele ganhou o Pulitzer com esse livro. De não ficção, né? E ele vai desvendando um pouco o herói, né, durante esse livro, e ele fala muito que, assim, os soldados que topam ir para a guerra, por que eles topam ir para a guerra? Porque, no fundo, o ser humano ele tem
dentro dele uma noção de que ele é especial e de que quem vai morrer não é ele, é o soldado do lado. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, assim, a gente nesse primeiro momento, né, de entendimento do que está acontecendo, que tem que ficar em casa, isso acontece um pouco no livro do Camus, muita gente não acredita. Eu fico pensando naquela figura do porteiro mesmo, né, que naquele momento fala, não, são ratos e tal. E ele, pelo que eu me lembro, ele é o primeiro a morrer, né, e justamente o porteiro... E eles falam de fechar as portas de Oran, fechar os portões de Oran, né? Então eu fiquei pensando muito nessa figura heróica que acha que nunca vai acontecer com ele. Depois a gente vai se humanizando até demais durante a pandemia, né? O colapso total da cidade, enfim. Queria que você comentasse um pouco isso. Não, acho que você tem razão. Acho que Aline, a sua leitura é perfeita. Eu nem teria muito o que acrescentar. É isso, assim, as pessoas estão, num primeiro momento, estão em estado de negação, né? Em estado de negação daquela realidade. Porque a realidade da peste, de uma pandemia, ela é tão excepcional que ela parece inverossímil, né? Aliás, isso é uma característica só para... Realmente eu não teria o que acrescentar ao que você falou, mas é só iluminar, a partir do que você falou, um aspecto da obra do Camus. O Camus tinha uma... Ele falava... Ele tinha um interesse específico, como um procedimento poético de inocular o inverossímil naquilo que é natural. Ele tem um texto maravilhoso sobre Kafka, que está no final do Mito de Sísifo, em que ele fala sobre o absurdo na obra de Franz Kafka, em que ele fala que ele compara o Kafka ao Melville, Herman Melville, autor do Moby Dick. E ele fala que a diferença é que no Kafka, exatamente, aí no final tem esse texto, ele fala, no Kafka, o absurdo está inscrito numa ordem superior, obscura, opaca, ela está num patamar, digamos assim, metafísico inacessível a nós, e por isso ela tem um caráter enigmático e parece até assumir algum aspecto, vamos dizer, teológico, sobrenatural, etc. e tal, no Kafka. Ao passo que um escritor como Melville, principalmente em Moby Dick, ele enraiza o absurdo, vamos dizer assim, o cenário dele está todo o aspecto mítico do mal que ele representa na baleia Moby Dick está imerso na natureza, está imerso na cadeia natural dos acontecimentos. E é exatamente o que o Camus faz, né? A peste acontece não num registro simbólico, obscuro, teológico, metafórico, que remeta a uma realidade transcendente. Não, ela está inscrita numa realidade mais banal. Ele escolhe Oran, que é uma cidade meio modorrenta, uma cidade meio sem graça, comercial, uma cidade como qualquer cidade da bacia mediterrânea, como a representação da vida banal. E ele mostra como o absurdo está vicejando, e ele está latejando, e ele está latente e se torna manifesto, justamente na banalidade. E é mais forte, mais impactante, um absurdo que emerge, brota e rompe na banalidade do cotidiano, do que um absurdo que surge como algo vindo de uma esfera inacessível, como, por exemplo, a justiça no processo do Kafka. Nesse sentido, o Camus que amava Kafka e ao mesmo tempo era crítico ao Kafka, enfim, é uma relação tensa que ele tem com a obra do Kafka, ele fala que no Kafka tudo tende ao símbolo, enquanto que no Melville tudo tende ao natural. Eles estão falando do mesmo mal, mas num deles o mal tem essa dimensão que é teológico-metafísica, enquanto no outro, no Melville, o mal ele está enraizado na natureza, ele tá impregnado no mundo natural e na realidade mais banal, mais cotidiana, mais familiar para nós. De certa maneira, o Camus se baseia, e eu não estou falando isso por ideia própria, mas na bibliografia crítica sobre o Camus, muitas pessoas identificam que o Melville é o modelo, vamos dizer assim, o modelo narrativo, estrutural do mítico natural
do qual ele se apropria, esse modelo mítico natural, esse mito naturalizado, para compor e para dar esse andamento natural que acontece da peste, e que você descreveu muito bem, né? Ela vai se instalando na vida das pessoas que, num primeiro momento, negam a epidemia, para só em seguida reagirem ao mesmo tempo, novamente se acostumarem com a naturalidade daquele flagelo, que mostra a dimensão, uma dimensão outra da realidade, uma dimensão virtual, que estava em potência e que se transforma em ato na realidade mais cotidiana. Aproveitando esse gancho, porque você conversou... Desculpa, Fê. Fala ali. Pode falar. Vamos lá. Não, aproveitando esse gancho, eu queria falar um pouco sobre a filosofia do absurdo. Eu acho que é bacana você explicar um pouco, e eu fico, assim, querendo te ouvir no sentido de aonde que ela se distancia do existencialismo, porque, a priori, a gente associa, num primeiro momento, o Camus ao existencialismo com o Sartre, e depois, para o absurdo, a coisa vai para outro lugar. Então, não sei se você pudesse falar só um pouco sobre isso, contextualizar um pouco essa base de toda a obra do Camus, né, que é a filosofia do absurdo. Isso é o absurdo. E vou aproveitar a sua pergunta e uma referência que o Felipe fez anteriormente ao Ionesco, porque é o seguinte: o Ionesco fazia um teatro do absurdo e o Camus fez uma filosofia do absurdo, tem o absurdo como centro da sua obra. E aí, como sempre em filosofia, os termos têm que ser muito bem pesados e entendidos, porque às vezes a mesma palavra tem conotações diferentes e às vezes muito distantes em função do seu contexto. Se o absurdo no Ionesco tem uma dimensão mais do nonsense, mais de criar relações causais estranhas à causalidade do mundo natural, portanto, pertence a um outro contexto, e eu estou longe de ser... Eu não sou leitor nunca li o Ionesco, só conheço, assim, eu já vi uma representação teatral do Ionesco, mas eu nunca li como o Felipe fez com o Rinoceronte. Aliás, eu recentemente tive a oportunidade de ouvir o Felipe explicar para mim toda a trama do Rinoceronte, que é um livro que eu não conheço. Aliás, eu não conheço quase nada da obra do Ionesco, mas eu sei que o absurdo nele não tem o sentido que tem na obra do Camus. Então, para mostrar como o termo absurdo pode ter duas conotações completamente diferentes em diferentes autores. No caso do absurdo camusiano, que é o que me interessa e que eu estudo, de fato se aproxima do existencialismo, mas diverge do existencialismo. A confusão do Camus com o existencialismo é comum e ela era até justificável porque eles foram muito próximos, tanto biograficamente quanto filosoficamente e literariamente. Veja coincidências, eles são contemporâneos, os dois se conheceram e trabalharam juntos no teatro francês do imediato pós-guerra, ou até durante a Segunda Guerra Mundial. Assim como o Camus, Sartre também escrevia ficção, ensaio filosófico e teatro, né? Então havia muitas semelhanças entre eles. Qual é a diferença? É que o termo absurdo até pode ter alguma conotação existencialista, mas é no sentido da contingência, né? A contingência absoluta da consciência, ou seja, a consciência ela é não determinada por nada além de si mesma, e no entanto ela sofre um processo de nadificação pelo olhar do outro. Isso é uma questão, é o processo da relação da consciência com o outro e com o mundo, que é um processo que você nadifica o resto para iluminar o que você está querendo conhecer. Isso é uma questão de fenomenologia ou epistemologia existencialista, que está no Ser e o Nada do Sartre. Assim como a consciência, para compreender esta xícara, ela nadifica todo o resto, ou seja, ela chega à compreensão dessa xícara, não pelo que ela é, por uma essência, mas pelo como ela aparece no mundo em contraste com todo o resto do mundo. A consciência enquanto objeto do mundo, um objeto como esta caneca, a única diferença entre a consciência e uma caneca é que a caneca ela é determinada por tudo, enquanto que a consciência não é determinada pelos outros. E, no entanto, esta contingência, essa liberdade absoluta da consciência, em que ela
não é determinada por um agente exterior, se colide com as outras consciências. Há uma outra consciência que quer me tornar objeto dela, quer me tornar uma coisa entre coisas, quer me transformar não numa consciência, mas num elemento do mundo natural. Então, a consciência sartreana, o absurdo vem da nossa noção, da nossa contingência absoluta e o nosso confronto daquelas forças que nós temos que reconhecer que querem nos determinar. Então, o absurdo no Sartre é a relação entre a nossa indeterminação primeira, ou seja, a nossa contingência, e a determinação que outras consciências ou o olhar dos outros quer exercer sobre nós. E isso cria as situações de conflito que podem gerar, vamos dizer, as situações opressivas e de aniquilação da consciência. Todo o trabalho existencialista é fazer com que a consciência não tenha uma má fé. Má fé não no sentido de má intenção, como a gente usa normalmente, mas uma má crença. Uma crença de que nós somos determinados pelo outro. Então, a partir do momento que a gente desmonta as nossas determinações externas, a gente reconquista a nossa liberdade. No momento que a gente desconstrói o discurso do escravocrata, ou do nazista, ou do stalinista, a gente deixa de ser prisioneiro dele, a gente não se vê aniquilado por aquele discurso que se apropria não apenas do nosso corpo, né, mas da nossa maneira de pensar, e mesmo numa situação de opressão, nós conquistamos a nossa liberdade. Isso seria um resumo à ideia de absurdo e ligado à ideia de contingência no Sartre, que está muito ligada a uma fenomenologia que ele desenvolve em O Ser e o Nada, que é uma definição da estrutura da nossa consciência, a maneira como a nossa consciência se relaciona com o mundo exterior. O Camus não é um filósofo entendido como um teórico do conhecimento, um epistemologista, um epistemólogo, alguém que determina quais são os objetos, o nosso domínio de objetos do conhecimento e como conhecer os objetos do mundo e a própria consciência humana, o próprio comportamento humano. Ele não é um filósofo, ele não está pensando nas bases do conhecimento, as bases primeiras e as consequências últimas do conhecimento. Camus é muito mais um ensaísta, no sentido do Montaigne, do Pascal. Para ele, o absurdo não tem a conotação de uma opacidade do conhecimento do mundo, uma contingência da consciência. Para ele, o absurdo é simplesmente um mal-estar de ordem subjetiva, moral, existencial no sentido do existente, da angústia. Ele define o absurdo como a nossa ideia de que o nosso estranhamento radical em relação ao mundo, o nosso desejo de durar e a maneira como o mundo aponta para a nossa morte, o nosso apetite de clareza e a maneira como o mundo é opaco e resistente ao desejo de compreensão que nós temos. A metáfora que o Camus usa, que é belíssima, assim, que o absurdo é o divórcio entre o homem e seu mundo, entre o ator e o seu cenário. O absurdo no Camus não é, portanto, uma teoria do conhecimento, da contingência, da consciência, como nos existencialistas e no Sartre. O absurdo em Camus antes de ser um conceito, é um sentimento. É um sentimento de inadequação, estranhamento, que nos faz, ao mesmo tempo, querer permanecer e durar no mundo, mas ter o tempo todo a consciência do nosso destino de morte e da opacidade, da incompreensibilidade do mundo em que nós estamos imersos. Isso ele sistematiza, digamos assim, embora ele não seja um escritor sistemático, porque não é um filósofo no sentido estrito e acadêmico do termo, ele desenvolve num ensaio chamado O Mito de Sísifo. E quando ele cria uma personagem como Mersode, o estrangeiro, ele é a própria ideia, a própria materialização de um homem que vive nessa gratuidade. Um homem que vai à praia, que sai com uma colega de trabalho com quem ele dorme, e daí de maneira absolutamente, eis aí com uma bela foto do Henri Cartier-Bresson, a foto mais famosa de Camus, que é esta foto aqui. Ó, eu vou colocar aqui a foto que está aqui da minha foto, a foto original é essa aqui, ó. Ah, que linda. Essa aqui é a foto original do Cartier-Bresson, do qual foi extraída a capa que a Record utilizou durante muito tempo para as obras do Camus. Então,
O Meursault, por exemplo, não é um personagem que discute o absurdo. Não, ele vive o absurdo, ele vive situações absurdas. E o absurdo, como eu falei anteriormente, no caso do Meursault, que é o herói do Estrangeiro, o protagonista do Estrangeiro, e no caso do Mito de Sísifo, que é o livro em que ele sistematiza ou desenvolve a ideia do absurdo, é ainda um absurdo, tanto num quanto no outro, no ensaio quanto no romance, o absurdo vivido em termos subjetivos ou individuais. Ao passo que na Peste ele vai, e aí respondendo a sua pergunta, complementando, né, Aline, não sei se eu respondi bem sobre o que é o absurdo, Muito. ele Perfeito. vai mostrar como o absurdo ele é sentido no âmbito individual, mas ele pode ser vivido coletivamente. Tanto que no ensaio, veja o que ele fala, no ensaio O Homem Revoltado, que é... Então, só para... Às vezes eu vou falando muito e talvez não fique claro, só para sistematizar. Camus trabalha com absurdo em várias vertentes, no teatro, na ficção e no ensaio. No teatro, no Calígula e o Mal-Entendido, ele elabora narrativas sobre o absurdo. No teatro, Calígula e o Mal-Entendido. No romance e o Estrangeiro. E no ensaio, é no Mito de Sísifo. Quando, passada a Segunda Guerra, ele vai pensar o absurdo em termos de vivência coletiva histórica, ele também escreve peças, como, por exemplo, a peça Os Justos. Ele escreve o romance A Peste, e ele escreve um ensaio grande chamado O Homem Revoltado, em que ele fala da maneira como a revolta original do ser humano contra a condição humana, uma revolta metafísica, que é a revolta do absurdo do Mito de Sísifo, ela quando a tentativa de resolver na história esse absurdo da condição humana, muitas vezes pode redundar num absurdo laicizado, num absurdo no plano da materialidade histórica, como nas tentativas utópicas de varrer a injustiça do mundo. Ele fala assim, a gente tem que lutar contra a injustiça, mas jamais com um radicalismo que faça com que a luta contra a injustiça faça imperar uma nova injustiça, ou seja, revoluções que começam libertárias e acabam instituindo polícias, criando estados policiais. É preciso ter a visão do Camus, é preciso ter da retaguarda, na memória, a ideia de que o absurdo nos caracteriza, ele nos é consubstancial. O absurdo ele é o nosso horizonte inultrapassável. Portanto, assim como o Sísifo, a personagem que dá título ao Mito de Sísifo, é condenado a rolar a sua pedra montanha acima, ele é condenado pelos deuses a fazer isso, e a pedra sempre que chega lá em cima volta para o sopé e ele tem que recomeçar esse trabalho infinito, assim como o absurdo é algo contra o qual a gente se insurge, mas ele nunca vai acabar, ele é uma paixão, de certa maneira, reagir ao absurdo. No plano histórico, também, a gente está condenado a lutar sempre contra as injustiças, mas sem jamais fazer com que em nome da luta contra a injustiça, a opressão, a tirania, a gente redobre a tirania, a injustiça e o assassínio, fazendo da revolução, num primeiro momento, uma reação libertária que logo se transforma numa reação totalitária. E para evitar que a revolta degenere em tirania, em totalitarismo, é preciso lembrar que nenhuma ação humana vai abolir o absurdo radical no sentido de raiz, do ser humano. Então não adianta ter uma utopia de um paraíso perdido na Terra. Nesse sentido, o Camus foi muito crítico aos messianismos políticos, como o marxismo. Né? Nesse sentido, se a ideia da peste atinge o nazismo como instância totalitária, o Homem Revoltado ele aborda o absurdo coletivo em termos de totalitarismo messiânico e utópico, como é o caso do comunismo stalinista, ou das outras modalidades de comunismo que a gente testemunha ao longo da história. Então, o absurdo ele é o organizador da obra do Camus, primeiro num plano subjetivo e depois como um elemento que, quando a gente age politicamente, funciona como um contraveneno para as nossas tentações de, ao conquistar a justiça, redobrar a injustiça e fazer a injustiça imperar, mesmo com o pretexto libertário de instaurar até o paraíso terrestre.
né? Então, o Camus era muito desconfiado, justamente porque essa noção mediterrânea de equilíbrio, de limite, que ele cultivou como homem mediterrâneo que era, de raízes latinas e solares, ele nunca confiou demais no elixir da história, na história como uma terra prometida mesmo, como algo que iria abolir as contradições humanas. Então é um jogo que o Camus estabelece entre a necessidade e a obrigação de lutar contra a injustiça, mas tendo na memória a ideia de que a condição humana ela sempre vai ter um conteúdo absurdo, fazendo com que a gente evite, portanto, de tentar abolir o absurdo através de messianismos e utopias políticas autoritárias. Messianismo está em baixa, né? O messianismo está embaixo, assim como o Messias. E uma coisa só para uma coisa que eu ia falar, no Homem Revoltado, no comecinho do Homem Revoltado, ele fala assim que ele desenvolve no plano histórico uma pesquisa que tinha sido começada em torno do tema absurdo. Camus escreve no Homem Revoltado, estou citando de cabeça, não vou lembrar, não estou com o livro aqui. Ele fala assim, a ideia é desenvolver no plano da história uma pesquisa iniciada antes no plano individual, que era uma pesquisa sobre o absurdo. Daí ele fala assim, o que antes um homem apenas sentia, torna-se peste coletiva. Então veja, ele numa frase só, ele sintetiza toda a obra dele, uma frase do começo do Homem Revoltado. Ele fala, eu estou desenvolvendo aqui um tema do absurdo que antes eu investiguei, pesquisei no plano individual, e agora eu vou pesquisar o absurdo no plano histórico coletivo. Então ele já remete ao estrangeiro e ao mito de Sísifo. Ele fala assim, o que apenas um homem sentia, o Meursault do estrangeiro, ou o filósofo que reflete ali, o ensaísta que escreve no mito de Sísifo, o que apenas um homem sentia torna-se peste coletiva. Então, o tema do absurdo que gera a revolta como uma modalidade de revolução que não é tirânica, autoritária, messiânica ou utópica, o tema da revolta é um sentimento de reação ao absurdo quando ele se transforma numa epidemia coletiva, numa peste coletiva. Eu achei curioso quando você citou o caminho ensaísta que te remeteria ao Montaigne, né? Quando eu estava lendo A Peste, eu me lembrei de um ensaio do Montaigne que se chama Da Fisionomia, né, que é a minha edição dessa coleção dos contadores, que o Montaigne diz: entretanto, a morte pela peste não me parece das mais temíveis. É em geral rápida, perdem-se logo os sentidos, não se sofre, e a ameaça que pesa sobre todos, igualmente, é um consolo. E eu achei isso muito próximo do tom do Camus, né? Que tem esse tom que é um pouco frio, tem essa estranheza, tem um distanciamento, né? E me lembrei disso. E outra coisa que eu me lembrei, que eu sei que a Aline também quer fazer um comentário sobre o narrador, um outro livro que me veio à memória, esse eu li há muitos anos, então não lembro exatamente da trama, mas é o Nêmesis, do Philip Roth. E esse livro se trata de uma epidemia que o Philip Roth ficcionalizou, né, de pólio, em Newark, que é a cidade dele, é uma cidade que se passa muitos dos livros do Philip Roth. E epidemias de pólio existiram nos Estados Unidos, né? Mas não em Newark, não no ano que ele cria aqui. E uma situação que eu acho muito interessante, também um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, é que tem um personagem central que se chama Bucky. Ele é uma espécie de um diretor do playground e é uma área de lazer para as crianças, e a cidade está começando a sofrer com a epidemia, e o Bucky tem um debate se fecha ou não fecha o playground, se as crianças podem continuar brincando ou não, e o Bucky assume essa postura de estar junto das crianças o tempo inteiro, enfim, ser uma pessoa
uma pessoa legal, uma boa pessoa ali naquele momento e acolher as crianças. Então ele abraça as crianças. Não lembro exatamente quais são as imagens, mas é nesse sentido. E o Buck, ele tá infectado e não sabe, e ele tá transmitindo isso. Ele é um caso raro de portador da polio assintomático, né? Então essa atitude dele acaba sendo a maldição que ele sente depois, né? De ele estar infectando talvez muitas crianças e com essa culpa sem saber. E um outro aspecto interessante desse livro é o narrador, que num primeiro momento aparece um narrador coletivo, né? Tratando da cidade como nossa cidade e tal. E logo parece que tem um narrador onisciente. Você até esquece que tem esse primeiro caso que chama de Nossa Cidade nas primeiras páginas, e depois entra essa narração com cara de tem uma onisciência ali, e em determinado momento, nessa minha edição aqui é na página 108, esse narrador se revela como uma das pessoas que estavam infectadas, uma das crianças que estavam infectadas pela polio, e passa a... Bom, e ele foi infectado some de novo. E ele foi infectado por outro personagem? Não me recordo, mas eu acho que sim. Mas essa voz desaparece e volta no fim de novo, um pouco mais claro, né? A voz do narrador. Isso obviamente na Peste tem essa situação também de quem é o narrador, né? Tem um mistério, né? E a Aline também, quando leu a Peste, ela comentou comigo sobre essa sensação dela em relação ao narrador, né? Ela queria fazer um comentário, eu acho. Sim, para mim foi bem surpreendente, porque é como se a Peste tivesse o protagonista duas vezes protagonista, né? Porque ele se revela narrador só no final, né, praticamente. Ele começa como esse cronista que está contando as coisas. Na fronte, né? Recebendo tudo isso. Tanto que eu estava até comentando com o Manuel antes da gente se conectar sobre uma peça, uma montagem que ele compartilhou com a gente do Pedro Osório, que ficou em cartaz no Eva Hers. Eu não sei o ano, mas depois o Manuel pode dizer. E é um único personagem, é um monólogo, e a adaptação funciona muito bem. Eu não vi pessoalmente, eu vi pelo vídeo, mas um homem só, sendo médico, ele consegue dar conta aí de todos os outros personagens. De alguma forma ele carrega esses personagens com ele. Então é muito interessante como o livro, ele é uma cidade, a gente tem total dimensão de que tem muita gente acontecendo isso com muita gente, tem essa linha de frente que são personagens muito simbólicos, e tem esse médico e esse narrador, e no fim ele é um só, né? Então como o coletivo e o uno também é trabalhado nesse livro, como isso é interessante, esse movimento na narrativa. Me surpreendeu muitíssimo ser o médico narrador. Eu adorei. É uma revelação. A gente acabou dando um spoilerzinho aqui, né, Aline? Ai, desculpa, gente. Não, mas eu não vejo. Mas o livro é bom. Eu não ligo para spoiler. Eu não vejo a menor gravidade. Olha, eu sempre digo, quando eu vou dar spoiler, eu dou sempre spoiler quando eu dou aulas, assim, eu não sou professor, mas às vezes eu dou cursos e tal. Eu sempre dou spoiler, eu sempre falo, eu defendo spoiler pelo seguinte, eu falo assim, olha, um livro que, aliás, tem uma epidemia de cólera nele, que é Morte em Veneza, o livro chama Morte em Veneza. Já deu, exato. No final. Todo mundo sabe que o cara vai morrer em Veneza. O livro se passa em Veneza e vai ter morte em Veneza e só tem uma pessoa para morrer porque é o protagonista. Não tem outra personagem secundária, assim. É só o cara que vai morrer, é o Archambault. E, aliás, esse é um exemplo de livro que trata de epidemia também, de maneira mais lateral, né? Que é uma epidemia de cólera que acontece em Veneza quando o escritor Gustave Achenbach vai para lá. Depois, no filme do Luchino Visconti, Morte em Veneza, o personagem do escritor é transformado num compositor. Porque e daí um belo pretexto para o Visconti usar a música do Mahler, especialmente a música, o Adagietto, que é o quarto movimento da Quinta Sinfonia do Mahler, que é um dos momentos mais incríveis da história do cinema, quando
É lindo. A chegada do Gustav von Aschenbach, o compositor, no caso do filme, a Veneza, ao som do Adagietto, depois a morte dele ao som do Adagietto, são momentos epifânicos da história do cinema. Mas a gente deu spoiler aí no caso do Camus, não tem problema nenhum de que o narrador que a gente segue o tempo todo, no final se revela aí, como disse a Aline, surpreendentemente, como o Bernard Rieu. Causa surpresa que seja ele realmente, a gente não está esperando isso, e é absolutamente coerente, é absolutamente consequente com toda a narrativa. Se vocês quiserem, a gente pode ver um pedacinho da peça, um pedaço da peça, porque a Aline já falou o essencial. O livro tem vários personagens e vários diálogos importantes, mas o Pedro Osório, que é o ator que fez essa peça, com direção da atriz Vera Holtz e do Guilherme Leme, que por sua vez eu conheci quando ele fez um monólogo baseado no Estrangeiro do Camus, então é uma equipe toda de atores camusianos, né? Então o Pedro Osório fez a adaptação e interpretou o monólogo com direção da Vera Holtz e do Guilherme Leme. Ele fez uma bela redução pegando o essencial da peste, que é o quê? Este narrador que medita sobre as consequências morais, éticas e todo o movimento coletivo geral de uma trama que é caracterizada pela interação de diferentes personagens. Mas como é um monólogo, não dá para ficar reproduzindo diálogos, né? Ficaria artificial. Então ele pega o essencial. E a gente vai assistir um pedaço da peste, eu quero que vocês notem uma coisa muito interessante. Quando a Aline me perguntou sobre a relação do absurdo, o que é o absurdo para o Camus, eu relacionei o absurdo com com o momento seguinte em que o Camus investiga a revolta, tanto no ensaio O Homem Revoltado quanto na Peste, né? Mas como há um vínculo entre o absurdo e a peste, a adaptação, o monólogo que o Pedro Osório fez do romance A Peste, tem um elemento do absurdo também, porque lembrem que o que eu falei, que a metáfora do mito de Sísifo, qual é? O cara que é obrigado a rolar, o herói, o grego, herói que desafia os deuses e é obrigado a rolar uma pedra, encosta acima da montanha pela eternidade. Sempre que ele chega no alto da montanha, a pedra volta para o sopé da montanha, e é esse movimento ininterrupto que ele é condenado a fazer pelos deuses. Pois bem, essa ideia do movimento ininterrupto, que está associado na obra do Camus ao absurdo do mito de Sísifo, o Pedro Osório leva para a cenografia da peste, porque a personagem, a gente vai ver o trecho agora, enquanto ele narra o que acontece da epidemia, ele fica o tempo todo levando pedaços de carvão, ou de lenha, ou de madeira queimada, de um lado para o outro do palco, o que representa duas coisas. De um lado, esse trabalho de Sísifo, de empurrar a pedra encosta da montanha acima eternamente, o nosso combate cotidiano contra o absurdo, mas também a cenografia conecta tanto com o absurdo, mas também quanto conecta esses tocos de madeira ou de carvão que o ator vai carregando de um lado para o outro do palco aos cadáveres da peste. É como se ele estivesse transferindo os cadáveres de um ponto a outro. E esses cadáveres, esses tocos de madeira ou de carvão, por sua vez, remetem aos fornos crematórios em que os nazistas incineravam os corpos dos judeus, criando mais uma camada de significação para a cenografia, em que a peste, como alegoria do absurdo do nazismo, também comparece. Então a cenografia é genial, essa coisa de transportar esses pedaços de carvão de um lado para o outro, remete tanto ao trabalho do Sísifo mítico, da pedra, na mitologia grega, quanto a esses corpos incinerados durante a epidemia de peste, que por sua vez remetem aos corpos incinerados nos campos de extermínio nazistas. Se vocês quiserem, a gente pode ver um pedaço dessa encenação, que está integralmente na internet, dá para ver inteiro. A gente pode até colocar o link aqui, o link que eu passei para vocês da peça, a gente podia colocar aqui para quem quiser ver. Tá. No subúrbio, um doente apertava as virilhas e vomitava no meio do delírio. Os gânglios estavam ainda maiores do que o do porteiro. Então eles começavam a expelir pus.
Brevis abscessos, 2 golpes de bisturi em cruz e dos gânglios escorria uma pasta sangrenta. Os doentes sangravam. Na maior parte das vezes o doente morria exalando um cheiro terrível. A imprensa, tão indiscreta no caso dos ratos, já não mencionava nada. Porque ratos morrem na rua e homens morrem em casa. E a imprensa só se preocupa com o que acontece na rua. Mas a prefeitura começava a se questionar. Enquanto cada médico não tinha conhecimento de mais de 2 ou 3 casos, ninguém pensava em se mexer. Bastou que alguém pensasse em fazer a soma. E a soma era alarmante. Em alguns dias, os casos mortais se multiplicaram. E se tornou evidente para aqueles que se preocupavam com a curiosa moléstia que se tratava de uma verdadeira epidemia. Foi quando eu encontrei um colega médico mais velho. Naturalmente, eu perguntei do que se tratava essa epidemia. Simplesmente não sei a coragem de dizer o nome. A opinião pública é sagrada. Nada de pânico. Sobretudo, nada de pânico. Mas parece peste. Legal. Eu também acabei dando spoiler do Nemesis do Philip Roth, mas assim como o Manuel, acho que não é isso o essencial, né? O livro é muito mais do que essa trama simples. Não simples, no caso do Roth é inclusive bem sofisticada, mas o spoiler não atrapalha em nada. Leiam um livro, é incrível. A gente já está em quase 2 horas aqui. Não sei se a Aline quer perguntar mais alguma coisa. Nossa, eu acho que eu vou aproveitar então. Vocês estão me ouvindo bem porque eu estou sem fone. Tá dando para ouvir? Dá para ouvir. Então, eu queria aproveitar para perguntar algo que um colega meu de Maringá perguntou pelo meu Instagram. Ele queria saber um pouco do seu programa Contexto, Manuel, se você pudesse comentar. Olha, poxa, obrigado pela pergunta. Eu faço um programa chamado Arte 1 Contexto no canal Arte 1, que é um programa de entrevistas com escritores. Eu gravei 2 temporadas, no total dá cerca de 80 entrevistas, e são entrevistas que estão no ar e podem ser vistos no site do canal Arte 1. Existe um aplicativo chamado Arte 1 Play, que inclusive durante a pandemia está liberado gratuitamente. Então, custa baratíssimo em geral o aplicativo do Arte 1, mas agora, especialmente por causa da pandemia, está liberado, as pessoas podem só se cadastrar, mas podem ter acesso a todo o conteúdo do Arte 1. Aliás, essa semana passou Nostalgia, do Tarkovsky, que é um filme maravilhoso e que está disponível, assim como existe uma série russa, que é uma série sobre a vida de Dostoiévski no Arte 1, que é maravilhoso, e o aplicativo permite ver. Então, isso realmente já vale ter o aplicativo do Arte 1 para ter esses dois conteúdos russos aí, né? O filme do Tarkovsky, que é difícil de assistir, porque não tem DVD, não está disponível em streaming, e agora está no Arte 1 Play. E assim como a série sobre Dostoiévski, que é maravilhosa, uma série russa, sobre a biografia do grande escritor russo. Eu faço esse programa chamado Arte 1 Contexto, que é um programa de entrevistas com escritores, que é gravado na biblioteca do Parque Vila Lobos e veiculado do Arte 1. Neste momento eu não estou gravando mais esse programa, que vai voltar futuramente, porque eu estou gravando um outro programa chamado 2 Pontos, que é um programa que vai ao ar domingo, primeira edição, domingo às 9h30 da noite. Depois ele reprisa na grade do Arte 1 várias vezes, e também está liberado o conteúdo para quem tiver interesse. Esse programa é de outra natureza, é um programa em que eu estou trabalhando, é um programa patrocinado pelo Itaú Cultural, e a gente está faz parte de um grande mapeamento dos projetos de incentivo à leitura de caráter comunitário, em comunidades, favelas, ou em pequenas cidades. Então, a gente foi fazer matérias na favela de Paraisópolis, vai fazer em Heliópolis, já fez em Rio das Pedras, que é o bairro dominado pelas milícias no Rio de Janeiro, assim como a gente fez também
em Chatuba de Mesquita, né, que é também uma comunidade do Rio de Janeiro, que é não é exatamente uma favela, mas é uma comunidade, um bairro com muitos problemas sociais. A gente fez em Arraial da Ajuda, fez em Brasília. Em Brasília, a gente fez um programa sobre um açougue que distribui livros junto com as carnes. É uma coisa completamente maluca e mirabolante. É um cara apaixonado por literatura que tem um açougue e ele manda entregar carne e manda livro para os clientes juntos de graça. Criou 33 bibliotecas em pontos de ônibus da cidade de Brasília e distribui livros, as pessoas podem pegar e devolver o livro a hora que quiserem, sem nenhum cadastro. Enfim, é gente espalhada pelo Brasil que faz projetos de incentivo à leitura e que tem um sentido de resistência da leitura do livro às, vamos dizer, intempéries pelas quais nós passamos, intempéries de ordem política, intempéries de ordem sanitária, enfim, a literatura e o livro nos fazendo... assim como vocês fazem aqui no Palavras Cruzadas, nos fazendo resistir às mazelas e desastres do nosso cotidiano. Então, esse programa chamado Dois Pontos no Arte 1, eu estou apresentando agora. A gente teve que interromper essas viagens, eu estava viajando bastante para Brasília, Bahia, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo mesmo. A gente fez matéria em Parelheiros também. Eu tive que interromper, a gente teve que interromper as gravações por causa da pandemia, mas vamos retomar em breve e está prevista uma temporada de 22 programas que a gente vai fazer pelo Brasil inteiro, vai incluir Amazônia, Santa Catarina e projetos comunitários, mas por enquanto a gente fez 6 programas que estão no ar, que vão entrar ainda alguns no ar, mas que estão no ar junto com o Arte 1 Contexto, que foi o objeto da sua pergunta, Aline, da pergunta do seu amigo de Maringá sobre esse outro programa que eu faço, em que eu já fiz mais de 80, o Arte 1 Contexto, eu já fiz mais de 80 entrevistas, que estão disponíveis também no canal, no Arte 1 e no YouTube. O Arte 1 Contexto está inteirinho, a temporada inteira, as 2 temporadas inteiras no YouTube, você pode ver entrevistas com vários escritores brasileiros, que eu pude ter o prazer de conversar aqui em São Paulo. Essa pergunta que a Aline recebeu pelo Instagram, a gente vai seguir abrindo esse tipo de pergunta. Foi uma das perguntas que a gente recebeu, né? A gente posta nos nossos stories, meu e da Aline, e vamos fazer isso em relação aos nossos próximos convidados, sempre um dia antes, e quem quiser pode mandar. Na próxima sexta a gente vai conversar com o Paulo Scott, depois na outra sexta com a Bel Santos Maier e depois com a Beatriz Bracher, sempre sexta, sempre às 8 da noite, com essa proposta que o Manuel falou de resistência dentro desse contexto difícil que a gente está enfrentando, né? Estamos auto-isolados, tentando ficar o máximo possível em casa. Eu particularmente já não saio de casa desde o dia 14, foi justamente fazer uma mesa com a Aline no Parque Vila Lobos. A última vez a Aline me deixou em casa e eu não saí mais, que a nossa família não saiu. Inclusive, mas acabou não acontecendo, agora a gente realizou virtualmente, né? Exatamente. E ao contrário, né? Porque era o Manuel que ia entrevistar a gente, agora a gente fez a gente entrevistando o Manuel. Eu ia entrevistá-lo justamente por causa de uma viagem do Dois Pontos. Eu tive que convidar um grande amigo meu, um grande jornalista, que é o Alexandre Agabit Fernandes, para fazer a mediação com vocês, né? Eu ia fazer, acabei viajando, e o Ale fez com vocês, mas cá estamos finalmente. É verdade. Já estamos. E é isso, então estaremos aqui nas próximas semanas, esperamos vocês. Foi ótimo estar conversando dentro desse contexto dentro desse momento difícil que a gente está passando, né? A nossa proposta é essa, trazer um pouco de arte, trazer um pouco de debate sobre literatura. Então a gente vai estar lendo textos nossos, eu vou sempre ler uma tradução inédita do Pushkin e vamos conversar sobre a obra ou o trabalho dos nossos convidados. Perfeito. Vamos chamar a nossa cantata, então, se o Manuel quiser falar um pouco sobre ela, só para contextualizar. Tá bom, a gente encerra assim? A gente encerra. Obrigado, Manuel, por ter participado com a gente.
Obrigado, Thiago, por estar fazendo a direção ao vivo, geral, de tudo isso aqui. E obrigado também ao Lucas Adam, que fez o projeto gráfico aí das peças que a gente está compartilhando nas redes sociais. Essa que tá, essa vermelha que está aqui também na tela. Obrigado, Lucas. Obrigado. E a cantata, Manuel, que a gente vai encerrar, explica pra gente. Eu agradeço a vocês, agradeço a Aline, ao Felipe, ao Thiago pelo convite, foi um prazer. Como vocês viram, eu falo pelos cotovelos, principalmente na hora de falar de Camille, às vezes me excedo, espero que não tenha sido maçante para vocês, que tenha sido um prazer, como foi para mim. Meu recado final seria, então, além de agradecer a vocês, vamos ler A Peste para resistir bem à pandemia. E, para a gente encerrar, eu sugeri que a gente apresentasse aí, e a Aline e o Felipe e o Thiago propiciaram isso, a gente escutar o trecho de uma cantata que está na íntegra no YouTube, vocês podem encontrar no YouTube, que é uma cantata chamada The Plague, ou seja, a peste em inglês, que é uma cantata que mistura orquestra, coro e um narrador que ele faz uma narrativa da peste, uma síntese da narrativa da peste, bem semelhante à que o Pedro Osório fez na peça, no monólogo A Peste, que foi apresentado aqui em São Paulo, no Teatro Eva Hertz e anteriormente no Rio de Janeiro. É bem semelhante. Na impossibilidade de, na voz de uma única pessoa, um narrador, ter todos os personagens que dialogam, ele pega aquilo que é a trama coletiva e a sensação geral que o narrador destaca a partir das vivências descritas no romance. Então, nesta cantata, que foi composta por um compositor espanhol que tem o nome Roberto Gerhard, que é um compositor que foi meio contemporâneo do Camus, ele morreu em 1970, 10 anos depois que o Camus morreu, e eles tinham mais ou menos, ele era até mais velho que o Camus um pouco, mas viveu mais, o Camus morreu muito precocemente. E o Roberto Gerhard chegou a se corresponder com o Camus, queria fazer uma coisa semelhante, uma cantata semelhante com o Estrangeiro, acabou não dando certo, mas fez uma cantata chamada The Plague. Então é um compositor espanhol chamado Roberto Gerhard, fácil de achar na internet o nome dele, The Plague. The Plague é o nome da cantata, que tem uma parte orquestral e coro, intercalados a um narrador que narra em inglês o fio principal da narrativa do romance. E eu selecionei um trecho mais auspicioso dessa cantata, que é o momento em que a peste começa a declinar e os habitantes da cidade de Oran, assolada pela peste, vislumbram o fim da epidemia, o fim do seu martírio, o fim do flagelo, que é algo que a gente também quer vislumbrar muito em breve. Então, com vocês, The Plague, cantata de Roberto Gerhard. Obrigado pela atenção, paciência, um abraço para todos, cuidem-se. Obrigado. Estavam aí na internet acompanhando a gente. Até a semana que vem. The official communiques, which had encouraged at first no more than shadowy, half-hearted hopes, now confirmed the popular belief. The epidemic was in retreat all along the line. The enemy was abandoning his positions.